Olá pessoal, aqui é o Elbi. Vamos continuar então no nosso assunto de introdução à genética. A gente estudou um pouquinho sobre a história, montando o quebra-cabeça aí da história da genética. Ajuntamos aí a maioria das peças. Vimos um pouco sobre a estrutura do DNA, como que é essa molécula, como que ela é constituída, como que ela é formada, como que ela muda, como que ela varia. E aí agora vamos ver um pouquinho sobre a localização do DNA. Onde que o DNA está na célula? A gente sempre, para essa pergunta, a gente vai associar, está no núcleo. Pensando numa célula eucariota, ok, o DNA está no núcleo. Mas alguns experimentos para poder mostrar onde estava o DNA trouxeram algumas informações a mais também. Vamos lá. A gente sabe que o DNA está no núcleo? Sim. Mas existe uma reação, que é chamada de reação de Voigt, que é uma reação para corar o DNA. Você consegue tratar células com esse corante e esse corante ele vai se associar ao DNA onde ele estiver e vai marcar. E ele vai aparecer, quanto mais concentrado o DNA, mais roxo, mais escuro vai ficar. Quanto menos concentrado, ele vai ficando mais clarinho, meio rosa, vai ficando assim. Bom, se você pega células eucariotas e faz um tratamento de Voigt, por exemplo, corando de cor púrpura o DNA, o que a gente vai encontrar? A gente sabe que o DNA está enrolado, compactado nos cromossomos, no núcleo das células eucariotas. No entanto, se você fizer a coloração de Voigt e você olhar as células eucariotas, você vai ver que o núcleo ele aparece bem corado, o púrpura aparece bem forte ali no núcleo, mas o citoplasma aparece também corado. Existe um pouco de DNA no citoplasma dessas células também, de células eucariotas também. Como? Se a gente sabe que o DNA está lá concentrado dentro do núcleo, a carioteca está ali em volta, está protegendo o DNA, e que ele não fica saindo do núcleo para ir trabalhar lá no citoplasma, não. Ele fica mandando as informações através do RNA mensageiro. A gente já estudou isso. Então, como que eu tenho DNA no citoplasma? Aí entram algumas informações novas. Mitocôndrias e cloroplastos. Mitocôndrias e cloroplastos, eles têm DNA dentro deles. São organoides citoplasmáticos que têm DNA lá dentro também. A mitocôndria e o cloroplasto se comportam como se fossem organismos independentes. Dentro do ser vivo, dentro do citoplasma da célula, a mitocôndria está lá se dividindo como se ela fosse uma bactéria. Isso já deu origem, da mesma maneira como o cloroplasto, deu origem à teoria endossimbionte, que procura explicar a origem da mitocôndria e do cloroplasto como organoides citoplasmáticos, que eles foram procariotos no passado e entraram e passaram a viver em simbiose junto com as células eucariotas e passaram a ser organelas. Então, quando eu faço uma reação de Voigt para poder corar uma célula e eu vejo que tem DNA no citoplasma da célula também, não no núcleo, eu estou corando o DNA de mitocôndrias e de cloroplastos, ok? Lembrando, então, que essa informação, ela ajuda a mostrar que existe um grau de semelhança e de parentesco, pensando evolutivamente, onde mitocôndrias e cloroplastos, elas estão ali como procariotos. Elas seriam procariotos primitivos que teriam entrado dentro de uma célula eucariota e passaram a viver em simbiose. Ok? O DNA que existe nelas não é o mesmo DNA do núcleo da célula eucariota. O DNA do núcleo da célula eucariota é um, da mitocôndria e do cloroplasto é outro. Você tem um DNA num padrão bacteriano, você tem RNA num padrão bacteriano, você tem ribossomos num padrão bacteriano. Então, quando a gente cora DNA, eu estou corando DNA. Não interessa se é de um eucarioto ou de um procarioto. Então, eu pego lá no citoplasma o DNA das mitocôndrias e eu pego lá no núcleo o DNA da célula. Ok? Pensando assim, então, gente, o DNA, olhando para o nosso DNA, da nossa espécie, se você pegasse todo o DNA do núcleo de uma das suas células somáticas, você pegaria 46 pedaços de moléculas de
cerca de 50 milhões de pares de bases nitrogenadas. Lembra do módulo anterior? Adenina, timina, citosina e guanina, pares de bases nitrogenadas. Uma das moléculas de DNA que está no núcleo da sua célula, das 46 que você tem lá, uma delas tem 50 milhões de pares de bases. Se você emendar uma na outra e emendar todas as moléculas de DNA que estão no núcleo de uma das suas células, cada uma dessas moléculas, quando ela vai se compactar, ela vira um cromossomo. São 46. Se você pegar essas 46 moléculas desenroladas e emendar uma na outra e esticar, você vai ter uma molécula invisível de 2 metros de comprimento. E nessa molécula invisível de 2 metros de comprimento estão escritas todas as informações necessárias para formar você, para fazer você funcionar, para você ser o que você é, para você parecer com o que parece, para você funcionar como você funciona, baseado em proteínas. Todas as informações necessárias para você constituir o seu organismo e funcionar como você funciona estão escritas nessa molécula de cerca de 2 metros de comprimento e elas estão escritas numa língua, numa linguagem que a gente vai explorar nos próximos módulos, e essa linguagem está escrita através desses pares de bases nitrogenadas, dessas 4 letrinhas, adenina, timina, citosina e guanina, que a gente estudou até aqui. Ok? Até breve.